acabou de colocar para gravar, tá? Acho que eu já tô gravando, né? Tá gravando? Tô Já gravando tá sim. gravando. Ótimo. Então, olha, começando oficialmente hoje, né, o semestre. Mais uma vez, né, vocês sejam muito bem-vindos. Eu tô super animada com esse semestre, até porque é uma disciplina que eu adoro, que é contabilidade avançada. Nós vamos ver muitas coisas muito interessantes do próprio dia a dia, né, das empresas, e da parte bem contábil mesmo. É uma disciplina muito gostosa, mas que vai exigir de vocês, né, estudo, vai exigir um pouco de vocês, né, dedicação. A gente, esse semestre, né, nós mudamos, a FAMIG mudou um pouco a questão da carga horária e até mesmo da forma como vocês vão estudar, né? Então, nós vamos ter aqui um encontro, né, semanal, e vou trazer todas as informações para vocês da disciplina, e é importante que no segundo período das aulas, né, que seria o segundo tempo, que vocês leem, né, as aulas textos e que vocês façam os exercícios que eu vou encaminhar para vocês. O que acontece? Nós vamos fazer bastante cálculo inicialmente, que a gente vai iniciar, né, a nossa disciplina falando sobre questão de instrumentos financeiros, vamos falar sobre investimentos, vou explicar daqui a pouco o que nós vamos ver. Então, tem que fazer exercício. Eu estou avisando já desde hoje, nossa primeira aula. Preciso que vocês façam exercício, tá? Bastante, tá? Os exercícios aí, a parte teórica vai ser importante para a gente também, porque a parte teórica ela vai te ajudar a fazer a prática mesmo, tá? Da contabilidade avançada. Então, eu vou pedir essa atenção para vocês. Esse semestre, em relação à questão da distribuição de pontos, como que nós vamos trabalhar? Eu vou trabalhar com as VAs da seguinte maneira: não vou distribuir ponto ao longo do período. Nós vamos ter 3 VAs que nós vamos marcar, tá? As datas, eu já mandei aí para vocês, inclusive no cronograma. A princípio, eu vou tentar manter aquelas datas. Caso ao longo do semestre a gente precisar readequar, a gente faz isso, tá? Mas, a princípio, vão ser essas 3 VAs. E eu vou dar o último trabalho, um trabalho que vai ser escrito, tá? Que vai ser sobre algumas questões mais teóricas, né? Da disciplina, que nós vamos falar sobre conversão em moeda estrangeira e alguns outros assuntos que nós vamos distribuir num trabalho em grupo, tá? Então, não vou marcar agora com vocês esse trabalho em grupo, porque eu vou deixar primeiro vocês se organizarem, eu saber a quantidade de alunos, né, que a gente vai ter total, para a gente distribuir, tá, os alunos aí nos grupos e você já iniciar os trabalhos, tá bom? Mas, assim, não se preocupe, a disciplina não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a temática que a gente vai trabalhar, que ela realmente tem, assim, uma pegada muito contábil, tá? É mais contábil mesmo, não é tão gerencial como eu tenho aqui pessoal que já fez controladoria, né? 1 e 2, como a gente viu, mas essa tem realmente mais essa pegada bem forte contábil. Então, a gente vai ter que falar sobre alguns CPCs, vamos falar, né, quais são as regras para a gente poder avaliar o investimento, tá, dentro da organização. Vamos falar sobre consolidação de demonstração contábil, tá? Quando a gente tem duas empresas, duas ou mais empresas, né? Que participam uma da outra, como que a gente faz a união dessas demonstrações contábeis. Vamos falar sobre o fluxo de caixa, né? Então, são temas muito interessantes para a gente da contabilidade. E para vocês também, contadores, né? Futuros contadores, que vocês vão precisar saber no dia a dia aí da profissão da gente, tá? Então, assim, é muito interessante. Então, os principais assuntos que a gente vai literalmente tratar
né, vai ser a avaliação de investimentos. Nós vamos falar sobre o método do custo, né? Vamos falar também do método de valor justo, vamos falar sobre equivalência patrimonial, tá? Nós vamos falar sobre transação entre partes relacionadas. Lá na frente, no momento certo, eu vou explicar o que é isso. Nós vamos falar sobre a consolidação das demonstrações contábeis, tá? Nós vamos falar sobre demonstração do resultado abrangente, vamos falar sobre a DMPL, sobre o fluxo de caixa, sobre DVA, tá? Sobre reestruturação societária, ou seja, combinação de negócio, onde que a gente vai tratar sobre fusão, cisão, incorporação, tá? E dissolução também. Então, nós temos muito conteúdo para poder ver e muito conteúdo muito interessante. Então, eu vou pedir, né, para vocês ficarem realmente comigo aqui no semestre, para a gente conseguir avançar e absorver o máximo que a gente puder de todas essas informações que são informações tão importantes para a gente, tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa antes? A maior parte, que uma boa parte dos alunos, né, eu já conheço, mas tem alguém que ainda não me conhece e que eu ainda não conheça? Só para poder falar um oi aí para mim, só para eu poder saber quem é novo aqui. Eu acho que a Fabiane eu não conheço. André Coelho, eu conheço você, André? A Fernanda também não estou lembrada. Conheço? Então tá. André Coelho é o Ramon. Ah, você, Ramon. Ah, então Ramon eu não conheço. Não te conheço de jeito nenhum, né, Ramon? Claro que eu conheço, né? Conheço muito. Então, assim, para quem ainda não me conhece, pelo menos eu me considero, né, bastante flexível, tá? Em relação não só à disciplina, mas as questões, aquilo que vocês precisarem. Então, eu já quero me colocar já desde hoje à disposição. Qualquer dificuldade que vocês estejam tendo, me reporte para ver o que eu posso fazer para poder te ajudar. Tanto no entendimento da disciplina, quanto também em alguma outra questão que o que eu puder ajudar, eu já estou aqui desde hoje à disposição de vocês, tá? Eu sei que no primeiro semestre, né, que foi nosso primeiro contato com esse regime remoto, foi tudo muito conturbado, todo mundo se adaptando, aquele tanto de altos e baixos, mas eu acho que agora nós estamos um pouco mais ambientados aí, né? E eu acho que a gente vai ter um semestre bem bacana, tá? Outra coisa, me apresentar agora quanto profissional, tá? Eu sou a Gislene, eu sou contadora, tá? De formação, me formei em 2003, na PUC Minas. Logo depois, na minha trajetória, na minha carreira, eu fiz uma pós-graduação em controladoria e finanças, que é uma área que eu amo de paixão, eu gosto muito dessa área gerencial. E depois eu fiz mestrado, né, na área de inovação e conhecimento, e estou também aí já na metade do meu doutorado também no mesmo temático, tá? Então, assim, hoje eu trabalho com consultoria contábil, eu trabalho numa empresa de grande porte, né, fazendo essa parte de consultoria contábil, financeira, tributária, tá? É uma empresa de tecnologia, então a gente tem bastante bagagem aí, bastante experiência aí já com a contabilidade em si, e o que eu puder, eu quero transferir o conhecimento que eu já vim adquirindo, né, ao longo desses anos aí, já trabalhando com contabilidade, para a gente poder ir crescendo juntos aí, tá? Então, inicialmente é isso, tá? Alguém quer me perguntar alguma coisa, quer colocar alguma coisa antes da gente já entrar efetivamente na nossa disciplina, né? Porque a gente vai ter que trabalhar de uma forma um pouco mais objetiva, porque, como eu disse para vocês, o nosso conteúdo é muito extenso, né? A gente tem muita coisa para poder ver, então a gente não vai poder perder nem um minuto sequer, tá bom? Querem falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa?
tiverem dúvida, pode perguntar. Semestre passado começou assim também, viu? E no final apertou. Caramba! Mas é mais ou menos isso, né? Acabou de falar que a matéria é mamão com açúcar. Mas é mamão com açúcar mesmo, é uma matéria muito gostosa, vocês vão ver, tá? Mas que, como eu já disse já desde o início, que vai demandar de vocês também bastante estudo, bastante esforço, tá? Ok. E aí, assim, a gente vai ter que trabalhar literalmente em parceria, tá? Eu conto com vocês e eu espero que vocês literalmente contem comigo para aquilo que for precisar, tá bom? Tudo aquilo que vocês precisarem. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Todo mundo vê? Sim, sim, ótimo. Então, olha só. Iniciando já aqui, né, a nossa disciplina, nós vamos iniciar, né, falando um pouquinho sobre investimento, tá? Nós vamos falar um pouquinho do que é de investimento temporário, alguns investimentos que vão ser avaliados por alguns tipos de métodos que eu vou explicar aqui para vocês. Mas a gente precisa hoje ter em mente, né, pensar o que é o investimento, o que uma empresa considera como investimento, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, que investimento é tudo aquilo que não está ligado com a operação direta da empresa. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, que eu sou uma indústria e eu produzo peças para automóveis, tá? Se eu pego um dinheiro e aplico ele no banco, todo aquele meu rendimento que eu tenho ali, que eu vou receber, ele é um investimento. Por quê? Porque não tem nada a ver com a minha atividade fim, que é produzir peças de automóveis. Agora, tudo aquilo que eu vou investir para eu produzir essas peças, aquilo eu não vou entender aqui como um investimento, tá? Ele é um investimento, mas é um outro tipo de investimento que a gente vai falar depois. Inicialmente, a gente precisa entender essa diferença daquele investimento que está ligado diretamente com a nossa atividade operacional e aqueles que não estão ligados e que são aqueles que a gente vai fazer investimentos em atividades e em títulos, né, de valores mobiliários. Então, a principal característica desses tipos de investimento é a sua temporalidade, ou seja, eles são temporários, né? Eles não têm uma característica tão permanente. Então, por exemplo, eu posso fazer uma aplicação financeira, né? Ela pode até, inclusive, ser de longo prazo, mas ela tem um prazo específico, né? Eu posso fazer uma aplicação financeira de curto prazo também. Então, esses são investimentos que a gente chama de investimentos temporários, tá? Então, dentro desses investimentos que a gente chama de temporário, a gente precisa pensar agora, inicialmente, como que nós classificamos esses investimentos temporários lá dentro do nosso balanço patrimonial, tá? Então, lá a gente, quando a gente vai classificar qualquer investimento, a gente tem dois principais grupos, né? O nosso ativo circulante e o nosso realizado a longo prazo, certo? Então, dentro desses dois grupos, tá, de contas, a gente pode ter vários tipos de aplicação financeira. Então, as nossas aplicações financeiras, que são de liquidez imediata, ou seja, esses fundos bancários, poupança, qualquer outro investimento que eu vá fazer, mesmo seja sendo em moeda estrangeira, mas que ele tem uma característica de curto prazo, que eu vou poder resgatar ele dentro de um prazo curto ou em qualquer tempo que eu queira, ele vai ser classificado lá dentro do nosso grupo de ativo circulante disponível, tá? Por quê? Porque eu posso resgatar esse dinheiro a qualquer tempo que eu quiser, tá? Então, a gente tem essa característica de liquidez imediata. Já as nossas aplicações, os nossos investimentos, né? Eles podem ser de curto ou de longo prazo. Então, olha só, eu estou falando inicialmente de liquidez imediata.
Dentro de liquidez imediata, a gente vai classificar lá dentro do nosso grupo de disponível. Disponível é onde a gente tem aquela conta caixa, banco, aplicação financeira. Nós podemos ter outros tipos também de aplicação financeira, que é também considerada de curto prazo, ou seja, que ela tem um prazo de vencimento dentro do exercício social, que é de 1 ano, mas que ela não tem a característica de liquidez imediata, tá? Então, a gente tem que ter atenção nessa questão desse tipo de aplicação financeira. E nós também temos aquelas aplicações financeiras que têm uma característica literalmente de longo prazo. Por exemplo, eu posso investir o meu dinheiro no Tesouro Direto. Tesouro Direto, normalmente, ele tem a característica, né, de ser mais rentável, ele remunera o dinheiro numa alíquota maior, um pouco maior, mas ele é um investimento de longo prazo, normalmente 5, 10 anos, né? E tem uns que tem 20 anos, 30 anos, depende muito da característica do investimento, tá? Então, nós temos esses 2 tipos também de aplicação financeira, que pode ser certificados, né? Como eu disse aqui, por exemplo, de Tesouro Direto, pode ser uma aplicação feita diretamente no banco, como certificado de depósito bancário, pode ser debêntures, né? Pode ser vários tipos de investimentos, mas que a gente tem essa característica de estar ligados, né, ao longo prazo, ou seja, ele vai se realizar num período mais longo, então eu não posso resgatá-lo de uma forma tão rápida, tá? E nós temos os investimentos e participações em outras sociedades, que durante a nossa disciplina a gente vai falar muito, tá? Essas participações, elas têm um pouco mais de uma característica de investimentos mais permanente, né? E eles podem ser classificados, né, dentro da nossa estrutura patrimonial, no nosso ativo circulante ou no nosso ativo não circulante, tá? Quando que eu vou classificar ele no circulante ou quando eu vou classificar ele no não circulante? Isso vai depender da característica do investimento que você está fazendo numa outra sociedade e qual é a sua intenção, tá? Com isso. Aqui na nossa disciplina, essa questão da intenção do investimento, ela vai ter um impacto muito grande na forma como nós vamos classificar, como nós vamos avaliar contabilmente esses investimentos, ok? Então, isso tem que ficar bem claro aí para vocês. Então, olha só, se eu faço um investimento em uma outra sociedade, se eu compro ações de uma outra empresa, porque eu sei que essa empresa ela tem características de que ela vai crescer muito rápido, tá? O mercado vai demandar bastante ali produtos ou serviços daquela sociedade, e se eu investir nela agora, daqui um ano e meio, as minhas ações elas vão estar mais altas e eu vou vender e ganhar um dinheiro com a venda dessas ações, tá? Esse tipo de característica, né? Se eu estou comprando uma participação societária com essa finalidade, o ideal é que ela seja registrada contabilmente lá dentro do nosso ativo circulante. Por quê? Porque eu espero vender essa participação mais rápido, tá? Agora, se eu comprar uma participação de uma empresa, de uma outra sociedade, em que eu estou querendo investir naquela empresa, para que aquela empresa ela cresça e faça parte do meu grupo de negócios, ou seja, quando eu não tenho uma intenção imediata de vender aquele investimento, eu devo classificá-la lá dentro do nosso grupo realizável a longo prazo, tá? Isso é muito importante, pessoal, e logo à frente vocês vão entender por que eu estou chamando tanta atenção aqui nessa questão da intenção, porque eu estou fazendo este investimento, ok? Isso ficou claro aí para vocês? Ficou? Espero que tenha ficado. Qualquer coisa é só me chamar ou mandar aí um chat, tá? Então,
além desses investimentos, né, temporários, esses investimentos financeiros, né, que eu falei agora que a gente chama de investimentos temporários, nós temos também o que nós chamamos de instrumentos financeiros, tá? O que é um instrumento financeiro? A gente pode chamar de instrumento financeiro qualquer contrato, literalmente, tá? Que vai nos originar um ativo financeiro para uma entidade e vai gerar um passivo financeiro ou patrimonial para uma outra entidade, tá? Parece que ficou confuso, mas daqui a pouco vocês vão entender. Então, por exemplo, um contrato de empréstimo, tá? Ele é um instrumento financeiro. Por que ele é um instrumento financeiro? A gente pode pegar aqui já o conceito que está dentro do nosso CPC 39, tá? Que a gente vai falar muito dos CPCs aqui na nossa disciplina. A gente já pegando aí pelo conceito, a gente consegue perceber que o empréstimo bancário ele é um instrumento financeiro. Por quê? Porque numa operação de empréstimo, o que vai acontecer? Ele vai originar um ativo financeiro para uma entidade, ou seja, se eu sou uma empresa e eu fui numa instituição bancária e contratei um empréstimo, aquele dinheiro que eu estou contratando, tá? Ele vai gerar o que para mim? Vai gerar, na verdade, né, um ativo financeiro para aquele banco que está me emprestando dinheiro, ou seja, ele tem o direito de receber que eu pague aquele empréstimo, né, e ele vai ter aquele direito ali para receber, ou seja, ele tem um ativo. Em contrapartida, eu tenho o quê? Um passivo financeiro. Por quê? Porque estou contraindo a obrigação de pagar aquele empréstimo, tá? Atualizado, com juros e correções, tá? E isso serve, a gente pode considerar um instrumento financeiro, tanto esses contratos de empréstimos, quanto também, por exemplo, os contratos de financiamento e os contratos, hoje o leasing mudou muito, né? Mas antigamente a gente podia falar dos contratos de leasing também, tá? Ou seja, eu posso financiar um carro ou eu posso financiar um bem imóvel, tá? Que vai gerar ali o ativo financeiro para aquela pessoa que está vendendo e um passivo financeiro também para aquela outra entidade ali que ela tem aquela obrigação de pagar, tá? Então, se tem o ativo financeiro de um lado e o passivo financeiro do outro, nessa mesma transação, nós vamos chamar isso de instrumento financeiro, ok? Além do nosso instrumento financeiro, tá? O que a gente precisa saber, além desse conceito básico? A gente precisa entender o que a gente vai considerar como ativo financeiro e o que a gente vai considerar como passivo financeiro, tá? Então, ativo financeiro, eu posso considerar valor que entra no meu caixa, tá? Eu posso considerar um ativo financeiro. Instrumento patrimonial, né, de uma outra entidade, ou seja, um contrato de empréstimo, um contrato, né, a longo prazo que vai envolver patrimônio de uma outra entidade, eu posso também considerar como um ativo financeiro. Eu posso considerar o direito contratual de receber caixa, né? Ou seja, receber dinheiro ou receber outro ativo financeiro de uma outra entidade, porque a gente pode receber dinheiro, ou eu posso fazer uma negociação que eu vou receber ações de uma outra empresa, né, como parte do pagamento, ou eu vou receber algum tipo de aplicação financeira dentro, em contrapartida naquele direito que eu contratuei ali com uma empresa ou com uma outra pessoa, tá? Então, isso é ativo financeiro. Outra forma de ativo financeiro que nós temos aqui, direito contratual da troca de ativo financeiro ou passivo financeiro com outra entidade, tá? De forma que isso seja favorável para as entidades ali envolvidas, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma dívida com uma empresa, eu sou empresa A e eu tenho uma dívida com uma empresa B, tá?
A empresa B, ela tem interesse em fazer parte do quadro societário da minha empresa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer parte do meu capital ou parte de ações em troca de liquidar um passivo que eu tenho com uma outra entidade, tá? Então, isso também a gente vai considerar como ativo financeiro. Outra coisa, a gente pode também considerar, né, como ativos financeiros qualquer título que a gente possa liquidar através de instrumentos patrimoniais da entidade, tá? Seja por um derivativo. O que seria derivativo? São aplicações financeiras, a gente tem de curto e longo prazo, tá? Mas que tem oscilação do mercado imobiliário, do mercado de ações mesmo. A gente pode utilizar esse tipo deixa eu só entrar com as meninas aqui. A gente pode usar esse tipo de investimento, tá? Esse tipo de instrumento financeiro também na troca ali para poder liquidar uma dívida com uma outra entidade, ou seja, é bem vasto o que a gente vai chamar de ativo financeiro, tá? Em contrapartida, nós temos o passivo financeiro. Por quê? Porque, como voltando lá de novo no nosso conceito de instrumento patrimonial, tá? Para a gente considerar uma transação como instrumento patrimonial, o que tem que acontecer? Tem que haver a disponibilização de um ativo financeiro e, em contrapartida, tem que haver o passivo financeiro, ok? Então, a gente já entendeu aqui o que seriam os nossos ativos financeiros, o que eu vou considerar como ativo. Agora, vamos falar do que nós vamos considerar como nosso passivo financeiro. Então, por exemplo, eu posso considerar um passivo financeiro uma obrigação contratual, tá? De entregar caixa ou um ativo para uma outra entidade. Ou seja, é bem aquilo que a gente já falou ali do passivo, mas do outro lado da moeda, né? Uma pessoa é aquela que toma o empréstimo ou aquele instrumento financeiro e a outra que tem obrigação de pagar. Então, por exemplo, se eu tenho obrigação contratual de pagar um empréstimo, né? Eu vou entregar o caixa, dinheiro vivo, ou eu vou entregar para poder quitar aquele empréstimo ali, um bem, um carro ou uma ação, tá? Então, tem que haver ali a troca de ativos financeiros, tá? Ou do passivo, sobre literalmente uma situação que vai ficar favorável para todos os dois ali que estão ali negociando aqueles valores, tá? Por exemplo, você vai comprar um imóvel. Aí você vai comprar com um imóvel, você vai negociar ali com a pessoa, olha, eu quero comprar, eu quero dar X% à vista, eu queria entrar com o meu carro como pagamento, você aceita? É um bem. Então, isso, né, essa troca aí, se for favorável para aquele cara que está vendendo aquele imóvel, por exemplo, né, a gente pode incluir isso na negociação e isso tudo vai se tornar um instrumento financeiro, tá? Ou, por exemplo, voltando aí, finalizando a parte do passivo financeiro, a gente pode dizer que ele pode ser liquidado também com outros instrumentos patrimoniais que a entidade tenha. Por exemplo, eu tenho uma aplicação, ou eu tenho literalmente um financiamento, eu tenho uma aplicação que seja um derivativo, tá? Que pode ser liquidada a curto ou a longo prazo, tá? Se a pessoa ali, se for favorável para ela e ela aceitar esses títulos, né, em troca da minha dívida, a gente também pode considerar isso como um passivo financeiro. Ok, pessoal? Parece que no início assim fica meio conturbado, não estou entendendo muito, mas daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro para vocês na hora que a gente for trabalhando na prática, tá? Mas a gente precisa ter claro o que a gente vai considerar. O que é um investimento, o que é um instrumento financeiro, tá? O que são esses investimentos temporários que a gente falou, tá? E o que nós vamos considerar como ativo financeiro e
passivo financeiro, tá? Dentro desses investimentos que nós já falamos, investimentos temporários, e entre também esses instrumentos patrimoniais, esses instrumentos financeiros, a gente precisa classificá-los dentro da nossa contabilidade, tá? E a própria lei 6.404, né, que literalmente ela foi alterada pela 11.638, ela vai trazer para a gente critérios para a gente poder fazer a avaliação e a gente fazer a mensuração desses tipos de investimento, tá? E a gente tem 3 principais formas de avaliar esses investimentos e esses instrumentos financeiros que nós já falamos aqui. O primeiro é o método do custo, que eu vou explicar na nossa aula de hoje, tá? O segundo é o método do valor justo. E o terceiro é o método pela equivalência patrimonial. Nós vamos passar por cada um desses métodos, tá? Para poder ficar bem claro aí para vocês como é que a gente vai fazer essas avaliações. Como que a gente vai classificar e como que eu vou avaliar ele, tanto para mais quanto para menos, tá? Porque os valores dos investimentos, eles vão oscilando ao longo do tempo, tá? Ao longo do período. Então, o primeiro que nós vamos ver é o método do custo, tá? Que o método do custo é o método que a gente mais conhece, que a gente mais reconhece no dia a dia. Por quê? O método do custo, a gente pode falar, né, que é aquele que a gente vai ter como base, tá, os valores que deram origem àquela transação. Então, por exemplo, se eu comprei uma máquina no valor de R$10.000, eu vou registrar na minha contabilidade o valor de R$10.000, ou seja, foi o valor que eu comprei efetivamente, tá? Então, o método do custo, todos os nossos ativos, tá, que a gente vai adquirir, eles devem ser registrados pelos valores que nós pagamos efetivamente, tá? Ou seja, o valor que realmente saiu do meu caixa ou, no caso, no meu equivalente de caixa, no momento que eu adquiri aquele bem, tá? Seja ele um serviço, ou seja fabricado, ou seja construído. Por exemplo, eu posso comprar um imóvel na planta e eu paguei, né, pelo aquele imóvel X. Então, é aquele X que eu vou registrar na minha contabilidade de acordo com o método do custo, tá? Isso nós estamos falando para os nossos ativos. Já para os nossos passivos, pessoal, nós vamos registrar os valores, né? Ou seja, dos recursos, aquilo que nós recebemos em troca daquela obrigação, tá? Então, ou seja, tudo aquilo que vai ser necessário para eu poder liquidar aquele passivo vai ser para aquele valor que eu vou registrar ali o meu passivo, ou seja, eu vou pegar ali o curso normal das minhas operações e eu vou registrar. Eu adquiri um empréstimo, né, no valor de R$100.000, eu vou registrar que eu adquiri um empréstimo no valor de R$100.000. E aí os juros a gente vai apropriando de acordo com o período, de acordo com o nosso regime de competência, tá? Então, eu não vou calcular todos os juros embutir ali no início para poder fazer o meu registro contábil, tá? O método do custo, ele vai nos orientar a registrar todos os nossos ativos e os nossos passivos, né, de acordo com a transação que originou ou aquele ativo ou aquele passivo. Beleza até aqui? Professora, eu não entendi essa parte dos passivos. Tá, então olha só. Os passivos, o ativo, beleza, você entendeu. Ou seja, eu vou registrar, se eu comprei uma caneta aqui por R$10, eu vou registrar essa caneta a R$10. Eu comprei essa caneta e eu paguei, tá? Agora, digamos que eu comprei essa caneta por R$10 ou R$100.000. Eu comprei a prazo, tá? Como que eu vou registrar lá na minha contabilidade esse meu passivo? Eu vou registrar pelo valor que eu realmente adquiri ela a prazo, ou seja, os R$100.000.
Por mais que eu tenha adquirido essa aqui a prazo R$100 mil, e dizendo o seguinte, vai incidir um juros de 10% ao mês. Então, por exemplo, se você quiser pegar todos esses 10% ao mês, já calcular para poder registrar o valor da sua dívida hoje, para você ir amortizando ao longo do período, você não pode, porque o método do curso ele diz que, inclusive os passivos, eles têm que ser reconhecidos pelo valor montante da dívida que você assumiu, tá? O que eu vou gastar para liquidar, eu vou reconhecendo ao longo do meu curso. Por exemplo, então, se no primeiro mês eu vou pagar 10% de juros, no primeiro mês eu vou calcular os 10% de juros e vou reconhecer os juros naquele mês. No outro mês eu recalculo os juros e reconheço dentro daquele próximo mês, tá? Eu não posso antecipar esses cálculos e reconhecer no momento que eu estou adquirindo aquele passivo. Deu para entender, Bianca? Agora eu consegui entender. Beleza. Então, olha só, o nosso link aqui dessa aula vai cair agora em 1 minuto. Então, o que eu vou fazer? Vou parar ele aqui e mando para vocês o próximo link em seguida. Beleza? Não sai daí não, que eu já estou mandando. Deixa eu mandar aqui o próximo.